Brasil, pela sua preferência. Mais vida, mais sorriso e mais transparência. Óticas Mais Brasil, pela sua preferência. Óticas Mais Brasil, fazendo mais por você. Could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. Olá, gente, tudo bem? Nós estamos estreando hoje o nosso podcast em um tempo como esse. Nós estamos muito felizes porque nós estamos aqui nesse cenário lindo, maravilhoso, que é a Engenhoca, aqui em Aquiraz. Nós estamos super e mega felizes. E também, gente, porque nós estamos recebendo a nossa convidada, Daimile, essa convidada tão especial, estará trazendo esse assunto sobre o empreendedorismo feminino. Nós vamos saber aqui dicas muito importantes para que você possa também ser edificado e aproveitar essas dicas de empreendedorismo feminino. Então, eu peço a você que fique com a gente, você que já entrou aqui no nosso canal, aproveita e já curte, compartilha, comenta aí o que é que você achou do nosso cenário aqui. Aproveita para você desfrutar também esse cenário lindo, maravilhoso. E a gente quer aqui apresentar a vocês a nossa convidada especial, que é a Daimile. Tudo bem, Dai? Tudo bem, Tati? Prazer, gente. Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Nada, o prazer é nosso, a alegria é nossa. Gente, hoje o nosso assunto é sobre o empreendedorismo feminino, né? Esse assunto tão relevante, como eu falei para vocês. E nós vamos falar um pouco com a Dai, que o segmento dela é da área da beleza. Ela traz essa autoestima para as mulheres, fazendo com que as mulheres se sintam mais bonitas, né, Dai? E eu gostaria de saber, Daimile, como foi que começou, como foi que surgiu essa jornada do empreendedorismo na sua vida? Conta pra gente como foi que começou e fala um pouco aí da tua trajetória até você chegar aqui. Fala um pouco pra gente, se apresenta para as pessoas.
Então, gente, tudo bem? O meu nome é Day Miller, eu sou especialista em loiras, sou colorista, sou educadora, sou mãe também, casada. Então, nós mulheres temos vários adjetivos para nos, como é que eu posso dizer, falar da gente, né? Nos descrever, vamos dizer assim. E eu quero também deixar o detalhe aqui que eu tenho 27 anos. Por que que eu estou falando isso? Novinha, Porque gente. eu vou falar um pouco da minha história, então, na maioria das vezes, quando eu falo a minha história, as pessoas costumam olhar e dizer, nossa, mas ela é tão nova, ela é tão nova, mas Deus, ele pode transformar a tua vida e fazer tu chegar a lugares que tu nunca imaginou, mesmo você sendo muito nova. Isso vai depender do que você escolhe, né? Fazer com que lhe aconteceu. Legal, gente, que bacana. Day, me fala como foi o começo, os desafios que você enfrentou nessa tua jornada, né? Fala um pouco pra gente como foi que começou tudo. Conta tudo aí pra gente, para que as pessoas que estão te ouvindo agora, né, quem sabe, tá esperando só essa força, né? Tá com alguma ideia, ou então se desmotivou por alguma coisa, porque tem muitas mulheres que tá cheia de ideias, mas às vezes falta motivação, né? Então, eu acredito que a sua história, a tua jornada, a tua história de vida, né, a superação que você passou, como você falou, né, foi difícil para chegar até aqui, mas teve uma história. Às vezes as pessoas, ela só vê o teu momento, né? Sim, Ela só vê o teu desse momento, vixe, mas foi muito fácil pra ela, né? Ela tá aí porque ela é bonita, né? Ela é bonita mesmo, gente. Mas às vezes as pessoas não entendem que teve um processo, Sim. né? Para você chegar, para você ser conhecida como a Day Miller, né? Você dá curso, né? Você dá mentoria para outras mulheres. Então, teve um processo para você chegar aonde você chegou e conquistar a marca que você tem, que é a Day Miller, porque hoje é uma marca, né? A Day Miller pode dizer que se tornou uma marca, uma logo para você. Conta aí pra gente, fala tudo, não esconde nada. Conta pra gente como foi que começou tudo, fala todos os processos pra gente, tá bom? Certo. Então, a minha vida, eu costumo dizer que ela tem duas partes, né? Ela tem a minha parte profissional, que também não foi fácil, é um processo, mas ela também tem a parte pessoal, que interfere diretamente no profissional. Por quê? Eu acredito que não existe o profissional e o pessoal. Por exemplo, não tem como você chegar na tua empresa e tu fingir ser uma coisa que tu não é. As tuas experiências pessoais, elas têm que te transformar no profissional. Por que que eu falo isso? A minha história na área da beleza, ela começou, eu tinha 11 anos. Sério? Mas quando eu tinha 16 anos, eu fui colocada para fora de casa pelo meu pai. E isso poderia ser um empecilho para que eu não estivesse aqui hoje, por exemplo, conversando contigo. Sim. Eu sei que esse podcast, ele abrange muitas pessoas, muitas opiniões, e não é voltado só para a religião, mas nós cremos em um Deus que sabemos que tudo na nossa vida é fruto também das nossas escolhas, sejam elas boas ou ruins. E, infelizmente, algumas escolhas da minha vida me levaram a passar por processos que eu não gostaria, mas que eles foram necessários para fazer chegar até aqui. E Deus me moldou exatamente nesse momento. Mas eu vou contar por partes, tá, Tati? Para não ficar tão longo. Então, quando eu tinha 11 anos, a minha mãe fez um curso de cabeleireiro. Meu pai é separado da minha mãe desde quando eu tinha 4 anos. E quando eu morava com meu pai, morava com a minha mãe, ficava nessa de vai para uma casa de um, para uma casa de outro. E quando eu tinha 11 anos, minha mãe fez um curso de cabeleireiro, mas ela não concluiu. E naquela época, ela estudava muito com apostilas, tinha muitas apostilas. E eu comecei a ler as apostilas dela e levava a tesoura de cortar tecido que ela tinha em casa para a escola para poder cortar o cabelo das minhas colegas. Ficava uma tragédia, mas foi assim que eu comecei a paixão pela área da beleza. O tempo passou, eu continuava cortando o cabelo das minhas colegas e eu gostava de me arrumar. Eu tinha um cabelo muito grande, já faz 10 anos que eu mantenho ele curto, depois eu explico o porquê. E o meu pai não deixava eu cortar meu cabelo, então eu cuidava do meu cabelo, deixava ele bem grande e tal. Gostava de ajeitar as sobrancelhas, gostava de ajeitar as pessoas, de tinha cuidar. uma aptidão
Para isso, Sim. né? Quem sabe até um dom, né? Uma vocação de geração, porque a mãe já tinha essa Sim. aptidão, então quem Uhum. sabe passou para você. Então você já tinha desde Exatamente. pequena essa aptidão, né? Para a área da beleza. E aí, o tempo foi passando e eu fui deixando de lado isso. Eu era uma pessoa extremamente introspectiva. Eu ainda tenho um pouco de introspecção em mim, mas com o tempo eu soube entender o meu jeito. Nós temos aqui nos bastidores uma psicóloga e com certeza ela deve entender muito mais do que eu sobre comportamento humano e como é o perfil comportamental das pessoas, por que que elas agem como agem. E eu tive que estudar um pouco sobre psicologia, eu tenho muitos livros que falam sobre o comportamento humano, para saber por que que eu tinha esse comportamento, por que que eu tinha a introspecção comigo. Eu jamais conseguiria me comunicar com alguém que eu não tivesse muita intimidade. E isso eu só vim descobrir por que que eu agia dessa forma quando eu fiquei adulta. E eu entendi que é porque quando eu morava com o meu pai e com a minha madrasta, eu era criança, a minha madrasta pedia muito, cala a boca, fica calada, engole o choro e tal, não sei o quê. Então, quando você escuta muito isso, você acaba bloqueando aquele contato que você poderia ter com as pessoas de fora. E o teu comportamento vai ser a introspecção. E assim foi comigo. Então, eu era muito introspectiva. Então, jamais eu poderia estar na área da beleza. Porque na área da beleza, tu tem que ser muito comunicativa, tu tem que ser muito desenrolada, tu tem que saber se comunicar com as pessoas e entender sobre pessoas. Querendo ou não, você acaba sendo um pouco de psicóloga, né? Exatamente. E não é só sobre cabelo. Quem me acompanha há um bom tempo sabe que eu sempre costumo dizer isso, que não é só sobre cabelo, e não é. É bem além disso. E aí, quando eu tinha 16 anos, 16 anos, eu engravidei do meu filho mais velho, né, o Miguel. Hoje ele tem 10 anos. E o Miguel, ele foi uma bênção na minha vida, ele foi um divisor de águas. Eu namorei com o pai do Miguel 4 anos e quando eu engravidei ele me deixou. Na época, eu sendo adolescente, eu fiquei desesperada, como qualquer adolescente ficaria. E o meu pai nessa época, gente, lembrando, abrindo um parênteses, eu sou loucamente apaixonada pelo meu pai, tá? Nunca eu consegui criar nenhuma raiva do meu pai pelo que me aconteceu. E por muito tempo, muita gente perguntava, por que que tu consegue falar com ele? Eu amo meu pai. E eu sei que foi Deus que me fez entender que o comportamento do meu pai naquela época era pela criação que ele teve e pelo conhecimento que ele não tinha sobre o humano. O meu pai, ele sempre foi muito rígido, ele sempre foi muito duro e tal. Mas eu sabia que ele me amava, só que ele não sabia interpretar a situação ali da minha gravidez. Então, não tenho raiva do meu pai, tá? Amo meu pai, ele sabe disso e sou loucamente apaixonada por ele. E eu sei que isso fez parte do processo da minha vida para que eu chegasse até aqui. Então, eu engravidei, o pai do meu filho me deixou e o meu pai me colocou para fora de casa. E quem me acolheu foi a minha irmã e a minha mãe. A minha mãe, quando ela se separou do meu pai, eu tinha ali 4 anos, ela infelizmente viveu uma vida não muito agradável em relação a condições financeiras. Então, na época, ela estava morando na casa de um tio meu. Ela não tinha como me acolher dentro dessa casa. E quando eu estava perto de ter o bebê, a minha irmã me chamou e disse, né, que ia continuar me ajudando. E quando eu tive o neném, a minha irmã me chamou para me morar com ela. Mas no processo da gravidez foi muito difícil, eu fiquei doente e os médicos diziam que o Miguel, quando ele nascesse, ele ia ter problemas neurológicos, ele não ia mexer as pernas nem os braços, ou isso se caso ele sobrevivesse, ou senão ele iria morrer com 24 horas após nascido. Então isso dali para uma menina de 16 anos, colocada para fora de casa, eu tive que trabalhar na casa da minha irmã e eu ganhava R$100 por mês na época, e esses R$100 eu juntei durante os 8 meses de gravidez, porque eu descobri já estava com quase 2 meses que eu estava grávida, e fiquei trabalhando na casa dela e ganhava esse valor e eu comecei a juntar o dinheiro para comprar o enxoval do Miguel, mesmo sem saber onde eu ia colocar as roupas do Miguel. E enquanto isso o tempo ia passando, eu ia me tratando porque eu queria ficar boa, né, já que eu estava doente, e eu queria que o meu filho nascesse saudável. Eu acreditava na cura que vinha de Deus. E eu sei que nessa hora que você se vê nessa situação difícil, você pensa, será que o meu filho vai sobreviver? Será que vai dar tudo certo? Será que ele vai nascer realmente com problemas neurológicos? O que será que vai acontecer? Gente, em todo momento, na minha gravidez, em nenhum momento eu senti que ele ia nascer com problemas ou que ele ia morrer. A certeza que vinha no meu coração era que o Miguel ia nascer perfeito.
E eu me lembro, não quero chorar, que na hora do parto, a pediatra pegou ele, né? Pegou ele para limpar, pesar e tal, e medir. E a minha única preocupação era como que ele tá? Eu perguntei. Aí ela só olhou para mim, porque assim que eu cheguei foi um parto cesáreo, então assim que eu cheguei eu já falei um pouco da minha situação para ela, do que tinha acontecido na gravidez. E ela olhou ali para mim e disse: "Ele é perfeito". E eu só dei uma respirada. Obrigado, Senhor. Ele é perfeito. E ele realmente é perfeito. O Miguel, ele não tem nenhum problema, pelo contrário. Ele é um excelente aluno, sempre tira notas muito altas e ele tem um dom para desenho, ele desenha muito bem desde os 4 anos de idade, ele olha para você e ele desenha, então isso para mim é um dom que vem de Deus. E assim foi esse período da minha vida aí, no momento da gravidez, né? Que eu poderia ter desistido de tudo. Continuei estudando, eu fazia o ensino médio, eu continuei estudando grávida. Eu estudei até o último dia da minha gravidez. Eu fui para a escola no último dia, no dia que eu fui, um dia anterior a eu ter ele. E quando eu tive o neném, eu continuei indo para a escola e muitas vezes eu levava ele para a escola comigo. E por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a gente desiste dos nossos estudos, das nossas capacitações por causa dos filhos. Só que se a gente olhar para a nossa situação de outra forma, a gente vai entender que o filho ele faz nos impulsionar. Porque quando você é mãe, a Tati é mãe e sabe que quando a gente se torna mãe, a gente tem um motivo maior na vida. A gente não faz mais por nós, a gente faz por eles. Por exemplo, hoje quando eu vou dar um carão nos meus filhos, hoje eu tenho 2, né, que eu tenho o Moisés também, e eu vou dar um carão neles e eu digo: olha, eu estou trabalhando aqui para ter comida na mesa de vocês. Olha, eu estou aqui por causa de vocês e tal. E realmente é. O motivo, ele tem que ser maior. E aí, quando eu estava perto de ter o neném, isso já contei a parte que eu tive, né? Mas quando eu estava perto de ter o neném, eu conheci o meu marido, que é o João Carlos. Ele também está aqui nos bastidores. E a Tati conhece o João Carlos há muito tempo. E eu acho que talvez a Tati nunca ouviu essa parte da história, né? Minha. Me conheceu depois do João Carlos, mas nunca tinha ouvido isso. E eu conheci o João Carlos através do Facebook. Ele me mandou uma solicitação de amizade e a gente começou a conversar. Nos vimos a primeira vez quando eu tive o bebê. E a gente marcou o encontro. O Miguel estava com alguns dias. Na gravidez, eu tinha contado para ele toda a minha história, disse para ele o que tinha me acontecido. E em todo o tempo ele pedia para mim ter paciência, para mim ter calma. Mas em nenhum momento eu acreditava que realmente eu ia casar com aquele homem. Eu pensava que era uma conversa de internet, que ia ficar ali. Mas não, a gente casou. E estamos aí já faz 10 anos de casado, graças a Deus. E ele marcou um encontro comigo. Ele foi lá na igreja onde eu estava me congregando. Eu me reconciliei quando eu estava grávida. E ele foi na igreja onde eu estava me congregando. E a gente se viu pela primeira vez. A gente já marcou outro encontro. E no mês seguinte ele pediu para casar comigo. Foi tudo muito rápido. E ele comprou as alianças e eu aceitei casar com ele. E com 3 meses depois a gente já estava casado na igreja no civil. E o Miguel até então chama ele de pai. Ele sempre chamou ele de pai. Não foi uma coisa, eu vou dizer que ele tem que chamar ele de pai. Não, ele sempre viu ele como pai e também vê o pai dele como pai. Então ele tem 2 pais, ele ama os 2 iguais. Dai, mas por que falar isso? Porque pode ser que você que esteja me assistindo esteja grávida e esteja desacreditada da vida, ou que você tenha um filho que você vai precisar criar ele com um padrasto. Coloca às vezes como desculpa, né, Dai? Isso. Às vezes você tem até a vontade, mas às vezes você fica colocando e isso se vai protelando, né? Coloca como desculpa. E nós acabamos de ouvir que o filho não é uma desculpa. Exatamente. Né? Não é uma desculpa para você protelar e tentar, né? Não desistir. Você é uma inspiração para muitas mulheres nesse momento, para que não venham desistir, né? Exatamente. E aí, tem muitas mulheres que acreditam que o filho que ele é criado, né, com o padrasto, ele não pode amar o pai de sangue, e o padrasto da mesma forma. Pode. Eu entendi que na vida, e isso também convivendo com mulheres, porque eu conheço mulheres que têm a história parecida com a minha, e que também têm filhos de pais separados, e o filho, ele ama o pai e o padrasto da mesma forma. Então, vai muito da criação, do que tu implantou ali na cabeça da criança. E a criança, ela vai seguir tudo aquilo que tu ensina. Então, o meu filho, ele tem 2 pais,
Ele ama os dois da mesma forma e para ele não tem diferença nenhuma. Então, nos casamos e deu tudo certo, graças a Deus. Isso foi o ano de 2012 na minha vida, foi o recomeço da minha vida. E aí vamos lá para a parte do empreendedorismo. Como foi que chegou, né? Como foi que esse segmento, né? Isso. Que você já tinha lá no começo, a gente vê que já tinha aquela aptidão, né? Por essa área da beleza, para deixar as mulheres mais bonitas. E eu quero só voltar a tecla nesse assunto sobre motivação. Porque, na verdade, Dai, às vezes a nossa motivação às vezes é 1%. Né? Às vezes você acorda ali, sabe, com toda a energia, mas tem dias e tem situações que você não acorda com tanta motivação. Sim. Né? Porque às vezes você se depara numa situação dessa, né? No seu caso, você poderia dizer, não, mas eu, né, fui botada para fora. Né? E eu vou desistir, eu não vou mais estudar. E agora, né, eu tô grávida. E agora, então eu sou mãe solteira. Quantas mães solteiras estão nos assistindo? Exatamente. E querendo, quem sabe, tem um sonho, mas às vezes acaba não tendo a motivação. E no lugar, a motivação que é maior, que é o filho, como nós acabamos de falar, que essa é a nossa motivação. Porque quem é mãe sabe, você quer dar o melhor pro teu filho, né? Quer dar o melhor. E a gente conta pra gente, Dai, como foi que o empreendedorismo se apresentou para ti? Foi porque muitas pessoas parte para essa jornada do empreendedorismo como segundo plano, né? Mas a gente vê em você que foi por aptidão mesmo, porque você já tinha essa vocação. Conta pra gente como foi que ele se apresentou para ti. Tá. Então, contei aí a primeira parte da minha história, que serve também para vocês verem que vocês não podem desistir nos obstáculos da vida e que o que te aconteceu, ele vai servir para você contar a tua história, o que tu superou lá na frente. E aí, quando eu casei, o meu marido, ele sempre dizia para mim que eu era muito na minha. Quando você é muito na sua, né, vamos falar assim, bem cearês. Quando você fica muito calada, você às vezes pode ser mal interpretada de que ou você é chata, ou você é prepotente, enfim. Então você tem que se comunicar mais, você tem que se abrir mais para as pessoas. E o Carlos, ele era e é muito comunicativo. E ele disse para mim na época, Dai, para tu ser uma pessoa mais comunicativa, para tu saber trabalhar com gente, para que as pessoas te acolham mais, você precisa trabalhar com vendas. E eu, tá. No momento eu não entendi, eu disse tá sem entender muito, mas eu sabia que ele sabia o que estava falando. E aí eu fui atrás de um trabalho com vendas, era o meu primeiro emprego, tinha 17 anos, e eu trabalhei em um call center. Eu passei lá durante 1 ano e 8 meses. E durante 1 ano e 6 meses eu fui a melhor vendedora do Nordeste na parte odontológica do Apivida. Eu vendia planos odontológicos para quem tinha o plano de saúde. Eu incluía a pessoa que tinha o plano de saúde no odonto. Nossa, como que a menina era introspectiva e de repente ela se desenvolve. Justamente o que eu falei lá no início. Quando tu é criado dentro de uma casa onde a tua introspecção, ela tá ali contigo e tu tá no meio, num ciclo ali, perto de pessoas onde elas não te ajudam a destravar, tu vai ficar travada. Então eu saí do meio e fui para um local, né, conviver com pessoas, que no caso era o meu marido na época, e com as pessoas do call center, né, que me fizeram crescer, me fizeram desenvolver. Então eu aprendi a falar melhor, eu aprendi a me comunicar, eu aprendi a trabalhar com vendas. A importância das influências que você tem, né? Sim, essa é a importância. O meio que você vive influencia demais. E aí, assim começou. Então, eu passei 1 ano e 8 meses lá. Nesse período, o Carlos, ele entrou numa empresa de cosméticos. Ele começou a vender cosméticos, que foi aí que começou a Dai Miller Cabeleireira, que é o que eu vou falar agora. Ele entrou numa empresa de cosméticos e nessa empresa tinha um alisamento. E esse alisamento era à base de carbocisteína. Quando eu falo carbocisteína... Dai, eu vou só te cortar. Eu sei que tá no calor da conversa, mas eu não posso deixar de pedir para vocês olhar esse cenário mais uma vez. Nós estamos aqui no Engenhoca Park,
que se localiza aqui em Aquiraz. Gente, é bem fácil de achar. É Engenhoca Park, certo? Esse cenário maravilhoso. Temos vários atrativos para toda a família, para aqueles que querem só ficar sossegado, né? Como eu gosto de armar uma redinha e ficar sossegada. Mas também, às vezes, gosto de aventura. Tem gente que está querendo uma aventurinha. Então, aqui é para todo gosto, para toda a família e para toda a idade. Vem aqui conhecer, faz a tua reserva, vai lá no direct do Engenhoca, aproveita e faz a tua reserva, esse tempo de férias aí com a família, aproveita, não tem nada mais maravilhoso, gente, do que aproveitar a família. É o maior patrimônio da gente, é a família. Então, nada mais, nada menos do que esse paraíso em Engenhoca. Eu convido a você e também, gente, não fica só para vocês não, gente. Esse assunto tão maravilhoso, com essa pessoa tão especial e tão linda, com história, com uma bagagem assim, gente, extraordinária, cheia de conhecimento pra gente. Não fica só para tu, mulher. Compartilha aí com teus amigos, compartilha com a tua família. Quem sabe você lembrou agora, né, de alguém que tem um sonho, tem vontade, mas está sem motivação? Compartilhe agora, porque através dessa história linda, maravilhosa, de sucesso, de superação da Daimile, você vai com certeza ajudar outras pessoas. Então aproveita, já curte aí, dá um like santo, compartilha, comenta aí o que você achou, dá sugestão, quer te criticar? Critica também, mas compartilha aí, comenta, se interage e a gente vai voltar aqui para nossa linda Dai. Começa aí, fala aí, Dai. Então, ele começou a trabalhar nessa empresa e tinha um alisamento à base de carbocisteína. Quando eu falo carbocisteína, é um dos ativos que fazem com que, por exemplo, alguém que está assistindo pode ser que já tenha ido fazer um alisamento e se você tiver coloração no cabelo ou você tiver descoloração, seu cabelo ficou meio alaranjado, ou se você tem coloração, ficou meio avermelhado, que dali fez desbotar. E isso me trouxe muitos problemas, né, na época, porque eu não entendia sobre composição química. É verdade que quando você começou em casa, me disse, eu tô mentindo, não, tá? Me inventaram aí. Que você começou em casa e as pessoas não acreditaram muito. E você... É porque às vezes... acha que o santo de casa não faz milagre. Você começou em casa, foi, Dai? Fala aí pra gente como foi que você começou lá, colocando aquele espelhinho. É o que eu sempre digo, gente, usa o que tu tem. Escuta aí. E aí, como ele fazia parte dessa empresa Sim. e tinha o alisamento, eu disse a ele, Carlos, eu vou começar a fazer esses alisamentos a domicílio. Gente, eu não era cabeleireira, né? Eu não tinha formação. Você não tinha formação nenhuma? Não tinha formação. Foi só com a cara e a coragem? Sim, eu achava mulher corajosa. que ser cabeleireira era isso, era saber fazer, aplicar o produto, escovar e pranchar. Então, isso eu achava que eu ia desenvolver e ia ser tranquilo. E eu comecei a atender a domicílio. Na época, eu cobrava 60, 80 reais um alisamento. Fui atender a domicílio e comecei a ver as consequências do não saber fazer, né? E com o passar do tempo, você entende que não é aplicar um produto, não é escovar e pranchar. É além disso. E aí, eu fui fazer cursos, né? Mas com 6 meses que eu estava atendendo a domicílio, eu juntei 700 reais e abri o salão na minha casa. Na minha casa, onde eu morava, tinha uma garagem. E se eu quebrasse a parede, quando terminava essa garagem, dava acesso ao meu quarto. E atrás tinha mais outro quarto. Então, tinha 2 quartos na minha casa e tinha essa garagem. Então, eu me desfiz de um quarto e fiquei um vão todinho o meu salão. Comecei sem pinturas direito na parede, porque eu não tinha dinheiro para pagar uma pintura. Então, estava lá só com o reboco. Comprei somente uma cadeira de cabeleireiro e um lavatório de fibra, aqueles pretinhos. Os produtos eu colocava em cima de uma cadeira e o espelho era um espelho que um galego me vendeu há não sei quantos anos atrás. Estava todo mofado. Mas assim, eu comecei. Às vezes você... Mas assim, para começar, você planejou, né? A gente vê que você planejou. Você fez uma reserva, né? Já foi um passo, né? Você teve que planejar antes de começar. Uhum. Mesmo você indo sem a formação, foi com a coragem, né? Se liga na dica aí, gente, pega a visão. Você planejou para isso, você teve que fazer uma reserva. Já foi entrando mesmo sem entender o empreendedorismo. Mas é porque assim, se algum cabeleireiro estiver assistindo, que eu sei que quando for mais compartilhado vai ter vários, 700 reais para um cabeleireiro não é nada. Por exemplo, vamos dizer que uma câmera de gravação custa 2.000 reais.
e uma pessoa, ela vai querer comprar uma câmera com R$ 300. É tipo isso, é uma comparação quase irreal, porque as coisas para salão de beleza são muito caras. E infelizmente na vida as pessoas querem começar com muito, querem começar num salão grande, né? E não foi assim que eu comecei. E aí, eu peguei R$ 700, comprei essa cadeira e o lavatório, colocava lá os produtos na cadeira e as clientes começavam a vir, né? Como eu já atendia a domicílio, eu postava lá fotos de antes e depois. A rede social, ela sempre vai ser o teu portfólio. Então, as pessoas me conheciam através dali. E aí, eu fui guardando dinheiro e reinvestindo, guardando dinheiro e reinvestindo. Não é fácil guardar dinheiro, claro que não é. O brasileiro, ele não tem essa cultura de todo o tempo estar ali guardando, mas eu guardava e reinvestia. Aí, com o tempo, eu fui comprando um espelho melhor, eu comprei prateleiras e pintei lá o meu salão e foi ficando mais bonito, né? E quando se passou 2 anos, eu vi que o salão estava pequeno pro tanto de cliente que eu tinha. E aí eu disse, Carlos, nós vamos ter que se mudar para outra casa. E aí ele, será, Dai? O Carlos, ele é mais seguro, assim, eu sou mais doida. Tipo, se eu digo que eu vou fazer uma coisa, eu vou, faço, depois a gente vê mais na frente, porque eu sei que vai dar certo. E que bom que na vida a gente tem que ter essas pessoas mais controladas e as mais ousadas, porque um gera o equilíbrio no outro. E aí eu disse, sim, a gente vai ter que se mudar para outra casa. E ele, tá bom, então vamos. Nós nos mudamos para outra casa. Quebramos as paredes da nossa casa, lá era nossa mesmo, não era alugada. Quebramos lá as paredes da nossa casa e lá nós fizemos o salão. Então nós desfizemos de tudo e ficou grande. Foi quando... gente, eu tô tentando resumir, porque senão o podcast vai ficar muito grande, né? Mas lembrando que no meio disso tudo eu tive muitas coisas que eu pensei em desistir. Já errei em loiro. Esses foram os seus maiores desafios para o Sim. começo. Já errei em loiro e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, que foi a partir desse erro. Eu fui fazer o meu loiro a primeira vez e eu deixei o cabelo da mulher todo manchado. E ali eu chorei muito, tava com alguns meses que eu tinha inaugurado o salão. Gente, ela é especialista em louro, tá? Isso. A Day, ela é Eu sou especialista em loiras. E era o primeiro loiro que eu tava fazendo, ficou bem manchado. Eu chorei, a cliente chorou e na hora eu disse ao Carlos que eu ia fechar o salão. E ele disse pra mim, Day, você se inspira em alguém? Eu disse sim. E ele disse, pois eu quero que você saiba que em quem você se inspira, essas pessoas já erraram. Quem é profissional já errou. Porque não tem como você ser tão bom sem nunca ter errado. Porque é a partir daí que você vai se tornar quem você quer ser. E é verdade. Então, na hora, continuei chorando e estava desesperada, porque a gente, mulher, é meio desesperada mesmo. E aí, no outro dia, então tá. Eu disse pra ele, eu só vou fazer loira agora quando eu tiver segurança. E aí eu fui fazer vários cursos. Eu fiz muitos cursos. Teve curso que eu fiz em Natal. Já fiz curso em São Paulo. Já morei em São Paulo, que já vou chegar nessa parte. E, enfim, então muita coisa, né? E comecei a fazer loiros. E hoje eu posso dizer, vou dizer para vocês, sempre exaltem o trabalho de vocês. E hoje eu posso dizer que eu faço loiros de excelência. Muito bem feito mesmo. E o meu trabalho já chegou no mundo. Hoje eu tenho trabalhos meus compartilhados em Dubai. Eu tenho trabalhos meus em Bagdá. Tenho trabalho meu na Índia. Em vários outros lugares, em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos. Então, graças a Deus, o meu nome, ele voou. Deus, ele te leva a lugares que tu não imagina que tu vai chegar. Tu pode não ter colocado ali, vou falar igual na Bíblia, a planta dos teus pés. Mas o teu nome, ele vai chegar lá. E eu sempre costumo dizer que tudo na vida, ela acontece primeiro no plano espiritual, para depois acontecer no plano material. Então, assim foi comigo. Deus, ele já sabia que tudo isso ia acontecer. E ele sabia e ele cuidava. Eu tinha que passar por esse processo para poder realmente chegar até aqui. Em 2012, né, na época que aconteceu tudo isso na minha vida, lá da época da gravidez, uma irmã da igreja, lá do Curió, ela chegou em mim, eu estava lá sentada lá atrás, era uma senhorinha, bem senhorinha, e ela disse, Deus, ele vai transformar a tua vida, ele vai fazer tu ficar muito conhecida, ele vai fazer teu nome chegar muito longe. Gente, quem era eu em 2012, né? Tipo, tu não imagina, era como aconteceu com José. José sonhou,
mas ele não imaginava que ele ia ter que sofrer tanto para poder ser governador. Mas a gente entende que os nossos sofrimentos da vida, eles vão fazer que as outras pessoas tenham coragem de ousar. Porque o processo, ele sempre vai existir, mas tu vai chegar onde Deus te prometeu. E através da tua vida, Deus vai chegar também na vida das pessoas. E aí, passou-se, né, 2 anos depois que eu tinha aberto o salão, tive que dar uma quebrada lá no salão para poder ficar grande, mudei para outra casa. E aí vinham outros desafios. Tive que pagar 2 aluguéis, 2 contas de água, 2 contas de luz, tudo em dobro. É muito difícil, mas deu tudo certo. Eu queria contar um milagre que aconteceu comigo. Já aconteceu vários, mas eu queria contar um. Que foi quando eu tinha que colocar o forro no meu salão. Quando eu me mudei para outra casa, eu tinha que colocar o forro lá. E eu chamei um homem para colocar o forro e eu disse assim: moço, o senhor pode tirar a medida dos 2 lados? E aí ele falou: tá certo. Aí ele tirou a medida dos 2 lados do salão, né, que tinha a parte da recepção e a parte de atendimento. Ele me deu um valor X e eu disse a ele: tá, então se eu faço só a metade porque eu não tenho o dinheiro do restante, eu vou fazer o dinheiro do restante e aí eu chamo o senhor para fazer o resto. Esse homem nunca tinha me visto na vida e ele simplesmente falou assim para mim: alguma coisa me diz que eu tenho que fazer por você, então pode deixar que eu vou fazer o serviço inteiro, depois você me paga o restante. Simples assim. E eu, meu Deus, na minha cabeça, esse homem é doido, ele não me conhece. Mas eu sabia que era a mão de Deus me abençoando através da vida daquele homem. E ele colocou o forro no espaço inteiro, certo? Outras vezes, né? Que foi quando eu precisava pagar alguma conta. E pode até ser que você não acredite no que eu estou falando. Porque tem gente que é tão materialista que não acredita nas experiências espirituais. E eu acredito, porque até hoje acontece. As experiências de eu falar uma coisa com Deus aqui no meu íntimo e do nada se materializar, né? E teve uma época, quando eu comecei, que eu tinha pouquíssimas clientes. Quando a gente começa, a gente tem pouca cliente. Tu tem que correr atrás do teu. E aí eu precisava pagar uma conta de luz, era no valor de R$ 127. E a Inteligente na época era 150 mais ou menos que eu cobrava. E eu disse: Senhor, só na minha mente, Senhor, por favor, que uma cliente fale comigo agendando para poder fazer uma Inteligente, porque aí eu consigo pagar a minha luz. E aí, na hora que eu parei de orar, a mulher me mandou uma mensagem no WhatsApp e agendou. E outra vez já aconteceu, quando eu precisava pagar um valor mais alto, a pessoa pegou e agendou mechas. Como que você fazia para ir atrás desses clientes? Sempre né? internet. Porque você não começou com muito, né? Às vezes Sempre a pessoa internet. precisa... eu preciso muito para poder investir, como você falou. Às vezes você não precisa ter muito, né? O melhor marketing. Para essa área, principalmente da beleza. Sim. Assim, explica aí pra gente. O que eu acho que você precisa, o pontapé inicial para começar, né? E como que você fazia para ir atrás desses clientes? Sim. Primeiramente, no bairro onde eu morava, era bem na periferia da periferia. E lá eu recebia clientes milionárias. E eu posso dizer isso porque às vezes a gente desacredita da gente. Nossa, não vai vir um cliente que tem mais dinheiro. Vai. E com elas eu aprendi que elas vão não pelo ambiente em si. Elas vão pelo que você está entregando. E elas sabiam que o meu trabalho era bem feito. Gente, se eu falar para vocês de 100 clientes, talvez uma era da redondeza de onde eu morava. Todas as outras clientes, elas vinham de longe. Sempre, elas de muito longe. Tipo, eu morando em Fortaleza, vinha gente de Calcaia, vinha gente de Maracanaú e vinha gente de Jericoacoara. Eu já recebi clientes de Jericoacoara, que é muito longe de Fortaleza. A pessoa vinha só para fazer o cabelo. Então, primeira dica que eu posso dar para você que quer se divulgar. Primeiro, bata foto de tudo, antes, durante e depois. Bata foto, cliente tendo a experiência no teu local. Exemplo, uma coisa que sempre teve no meu salão, que infelizmente muitos salões não tem, o acolhimento com o cliente. O cliente do meu salão, ele come. Tem cliente que vai no salão que ela só tá com dinheiro do cabelo. Então, imagina se ela tá com fome, imagina se ela tá querendo tomar um café com um pouco de cuscuz. Quando o salão era dentro da minha casa, eu dava almoço para as clientes. E por mim tava tudo bem, o crente tem isso, ele gosta de servir. Ele gosta de servir, é de dentro dele, não é algo imposto, né? Então, eu dava almoço para as clientes e tal, e elas ficavam lisonjeadas com aquilo, era o tratamento, é a entrega, né? Então, bata foto desses momentos, tipo, eu batia foto, eu conversando com a cliente, a gente morrendo de achar graça.
E fotos de rosto sorrindo, elas envolvem muito mais o público. As pessoas, elas querem ir para o local que tá ali aquela foto pelo sentimento que ela sentiu da hora ali do sorriso. E isso você aprende estudando marketing. O meu marido, ele é voltado para essa área de tráfego pago, né? Mas eu sei que eu precisei estudar sobre isso, sobre o comportamento das pessoas na rede social para poder atrair. Então, bata foto de tudo, antes, durante, depois. Poste muito, marque pessoas e a melhor propaganda que existe é o boca a boca. Porque se a Tati se sentir bem, ela vai indicar para outra pessoa. Tu pode até postar na internet, mas se uma pessoa que não gostou vier ali comentar, pronto, já acabou com a tua imagem, né? Então é isso. Então essa é a dica. Poste fotos de antes e depois, poste fotos de momentos, envolva as pessoas, faça com que as pessoas se sintam bem na tua presença. Dai, nessa jornada do empreendedorismo, né, que você decidiu tomar, né, também por vocação, há vantagens por ser mulher? Me diz aí quais as vantagens e desvantagens que você tem. Vantagem de ser mulher eu vou envolver a Bíblia de novo, porque a mulher, querendo ou não, tem o sexto sentido, né? O pessoal diz, mas tem aquele, né, senso. Diz aí quais as vantagens e desvantagens pra gente. Eu acho que, primeiramente, nós somos, por ser mulher, por um lado, nós somos privilegiadas, agraciadas por Deus pelo dom de gerar vida. E o gerar vida, ele não é só o ventre. O gerar vida é gerar vida em outra pessoa, e isso quem gera é a mulher. Os homens, eles precisam das mulheres. As mulheres, elas também precisam de homens. Eu não vou ter nenhum comentário machista aqui, porque eu preciso dos homens da minha vida. Eu preciso, literalmente. Mas nós temos o poder, né, dentro da gente de gerar vida nas pessoas. E isso faz com que as pessoas, elas olhem pra gente de uma forma diferente. A mulher, ela é amável. A mulher, ela sabe amar. Ela sabe dar amor a um filho que não é do ventre. Ela sabe cuidar das mulheres como outras mulheres não sabem. Outras mulheres que muitas vezes não foram amadas, não souberam receber amor e talvez se perderam aí no meio do processo e não conseguem passar isso para as outras pessoas. Mas, então, isso para mim é o benefício. Ser mulher já é uma graça na vida da gente. A desvantagem da questão do ser mulher é que muitas pessoas costumam dizer que é porque é bonita. Mas para quem está assistindo esse podcast que me acompanha, pode até ser que eu sempre fui bonita, eu não vou dizer que eu era feia. Mas eu já pesei 90 quilos. Então, eu era bem gordinha, eu não gostava de me cuidar, eu não gostava de me arrumar. Isso eu já casada. Posso te dizer que às vezes você mesmo ali dentro da tua casa, você não se olha dessa forma. Até o teu marido às vezes não se olha dessa forma. Hoje eu mostro fotos pro Carlos de como eu era antes, ele olha, nossa, era tu mesmo, nem parece que era tu. Porque realmente no momento não parece, né? Então, hoje podem até dizer assim, mas é porque ela é bonita. Mas é porque ela é bonita, é porque ela treina, é porque ela tem envolvimento com as outras pessoas. Não é por isso. A beleza sem capacidade, ela não serve de nada. Infelizmente, a gente vive num mundo que trocou os valores de beleza, né? Às vezes, muitas mulheres lindas, perfeitas, elas são extremamente vazias. E tem outras mulheres que eu conheço que já são mais cheinhas, já são mais gordinhas, não fazem atividade física, mas são mulheres completas, que se sentem bem consigo mesma, entende? Então, a vaidade, ela não tem a ver com a autoestima. Por que eu tô falando isso? Eu meti, foi um assunto no meio do outro, mas é porque isso precisa ser dito. Recentemente eu vi num site de psicologia, no Instagram de psicologia, numa página, onde falava sobre uma advogada, linda, perfeita, um corpo invejável aos olhos de qualquer pessoa, que se matou. Ela tinha depressão. Então, aos nossos olhos, como é que a gente vê uma situação dessa? A gente olha e vê um corpo invejável, uma coisa linda. A mulher tinha muito dinheiro, morava num apartamento, ela se jogou do 5º andar, né, do apartamento onde ela morava, deixou um filho, aparentemente tinha uma vida perfeita, porque as redes sociais entregam essa mentira, né? E aí, na vida real, a mulher vai e se mata, sendo que ela era linda. E aí você vê que a autoestima não tem a ver com vaidade. Porque a vaidade você pode até ter,
mas e o autoestima? Ele pode estar nos teus pés e tu não tá nem aí. E aí o teu psicológico, a parte espiritual tua, ela tem que estar muito em dia, né? Ela tem que estar realmente ali em Deus. E aí é o corpo, alma e espírito, ele tem que estar em equilíbrio, porque senão não funciona, não vai pra frente. Então, a mulher, ela vai sofrer um pouco, né, de preconceito em relação a isso, de porque ela é bonita, ela não é tão inteligente assim e tal. Mas a maioria das vezes as pessoas que vão falar isso são pessoas que gostariam de estar onde tu tá agora. E aí, quem já conseguiu chegar lá, não tem tempo para falar. Porque ela sabe que tu tá no processo, tu tá ali, ó, na escada da vida. Certo? Mas quem não chegou vai te olhar e vai dizer por que ela tá lá e eu não tô. Ou às vezes não vai ter coragem de dizer dessa forma, mas vai ficar ali falando aos derredores e achando que é porque o defeito está em ti. Não é. E isso eu tô falando porque eu passo por isso. Eu tenho colegas que estudavam comigo em sala de aula e que eu não era a pessoa mais inteligente da sala de aula. Eu não era. Gente, o terceiro ano eu passei por conselho de classe. Hoje eu atendo as minhas professoras e elas dizem pra mim, já disseram pra mim, que Dai, a gente te passou no terceiro ano porque tu era muito esforçada. Tu tava carregando um filho na barriga, tu foi com um menino pra escola e ia e chegava tarde na escola, porque saía do trabalho quase 7 horas da noite, então eu chegava tarde, voltava pra minha casa quase meia-noite, gente, porque a minha escola era em 3 bairros de distância. Então era muito complicado minha vida nessa época. E aí, gente que estudou comigo nessa época e olha pra mim hoje, pensa, ela teve sorte. Ela teve sorte porque ela casou. Mas e aí, o que adianta eu ter casado com um homem onde eu não quis ser dono da minha própria vida? E o ser dono da própria vida não tem a ver a ser solteiro. Tem a ver a ser dono da tua própria história. Eu sei que hoje ele tem orgulho de mim por causa disso. Então, eu acredito, Tati, que em qualquer profissão sempre vai ter a vantagem, a desvantagem, mas quando as pessoas querem falar, Tati, elas vão falar independente da profissão. Porque as pessoas estão prontas ali para te julgar. Elas não querem ver as tuas dores, os teus espinhos e o teu processo. Isso. Teve algum momento, alguma cliente mais exigente? Porque quando você foi atender, né, de fato, profissionalmente, você já tinha feito a tua formação, né, já tinha ido para São Paulo, como você falou, mas assim, teve aquela cliente, porque sempre tem aquele clientezinho, né, mais crítico, teve esse cliente mesmo que te deixou assim, meio desanimado, no momento que você pensou em desistir. Fala aí a tua experiência. Então, em relação a ir para São Paulo, eu fui bem depois, né? Eu fui para São Paulo há 2 anos atrás, que é aí depois que eu vou falar sobre isso. Mas, quando eu atendi a domicílio, eu já fui comer no quintal da casa de uma cliente, porque ela foi me colocar para comer com a empregada dela. E naquele dia, e isso foi a última vez que eu atendi a domicílio. Isso você já tinha se especializado? Eu atendendo a domicílio e até quando eu abri o salão, eu trabalhava só com alisamento. Sim. Eu só fui passar a trabalhar com o loiro depois de 1 ano, juntando aí 6 meses de atendimento a domicílio e 6 meses de que eu tinha aberto o salão. Então, depois de 1 ano que eu tinha aberto o salão, aí sim, eu fui trabalhar com loiro. Antes disso, era só alisamento, certo? Então, a domicílio, fazendo alisamento, e o cabelo da mulher ficou impecável, ela me colocou para comer com a empregada dela, e com um prato diferente, tudo diferente, eu me senti um lixo. Naquele momento, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Ninguém merece passar por isso. Sabe? Ninguém merece, nem a empregada dela não merece, porque hoje eu tenho uma pessoa que trabalha comigo na minha casa e também no meu salão, que limpa e tal, e a gente come tudo junto ali na mesa. O que é isso? O que passa na cabeça de uma pessoa para separar o outro, né? Enfim. E aí eu passei por isso, já passei por situações de como o salão era na periferia, de cliente passar em frente e dizer, é aqui? Não, pois eu não vou ser atendida aqui. Entendeu? Já aconteceu isso. Já aconteceu de cliente, na época que eu cobrava X valor nas mechas, de cliente dizer, como assim? Tu vai me cobrar tanto para atender na sala da tua casa? Não, isso é injusto. Então, a gente passa por essas coisas. Esses momentos desafiadores da tua vida, você pensou em algum momento em desistir? Nesses momentos não, porque eu acredito que eu sempre tive um pouco de competição dentro de mim. Todas as vezes que as pessoas duvidam de mim, aí é que eu quero ir mais à frente, porque eu sei que eu sou capaz. Então, eu sabia que aquelas pessoas estavam falando tudo aquilo pelo momento.
é só pelo momento. Porque a pessoa que olha para ti, se ela tiver visão, ela vai saber que tu pode prosperar, que tu vai ter um salão melhor, que tu vai ser mais capacitado e que outras coisas muito boas vão acontecer. Mas muitas vezes, quando a pessoa não tem visão, ela olha para ti e acha que é o momento que tu tá vivendo, e não é bem assim. Né? Você vai crescer, você vai prosperar, e o segredo é continuar. Então a gente passa por isso, mas eu não me desmotivei. Claro que na hora a gente fica triste, não tem como não ficar, mas são coisas que me faziam querer vencer mais ainda na vida. Eu queria crescer, eu queria prosperar, eu queria ter um salão grande. Que foi quando eu fui embora para São Paulo. Eu fui convidada pelo Vitor Vissati. Ele é dono de uma marca que é multinacional. Hoje essa marca ela é presente em mais de 50 países, e ele me convidou para que eu fizesse parte da equipe dele lá em São Paulo, e eu fui para São Paulo, passei um ano lá e voltei para Fortaleza. E essa volta para Fortaleza me fez eu dar um estalo e crescer muito rápido. Muito rápido, que eu quero dizer, é na vinda, né? Quando eu voltei, eu disse, eu não quero mais o meu salão naquele mesmo lugar, que era lá dentro da periferia, porque eu sabia que tinha clientes que não queriam ir lá, porque tinham medo. Eu sabia que tinham clientes que já tinham um capital mais alto, e elas queriam ser atendidas num lugar melhor, com mais segurança, enfim. E eu queria um lugar maior. E aí foi quando a gente se mudou para o bairro Necessidade dos Funcionários. Hoje eu tenho uma equipe grande, graças a Deus. Tenho outros cabeleireiros comigo. O meu salão, ele é um local grande. Ele é, eu acho que quase 4 vezes maior do que era o espaço ali do meu salão anterior. E hoje eu tenho pessoas que colaboram comigo, né? Pessoas que me ajudam a crescer. E sem elas eu não seria Dai Miller. Porque às vezes as pessoas olham e vê uma pessoa, mas não é a Dai. É eu e outras pessoas que fazem parte do que eu sou. Porque não existe um salão que atenda muitas clientes se não tiver uma equipe. Não existe uma pessoa que está presente ali nas redes sociais se não estiver uma pessoa produzindo, né? Enfim, então nós somos uma equipe. A Dai, ela tem outras pessoas com ela e eu faço parte de tudo isso. E elas fazem parte da minha vida. E quando eu voltei também de São Paulo, eu quis aprender outro idioma. Então eu comecei a estudar espanhol, já gravo vídeos em espanhol, tenho alunos de outros países. Nós temos uma plataforma online com mais de 800 alunos e tem alunos de outros países aqui da América Latina. Ontem, inclusive, eu estava falando com uma aluna que ela é de Portugal e ela estava dizendo que está ansiosa. Seguidores em Portugal. Sim. Vou dar um alô aí pra ele. Legal. Um beijão para os seguidores aí da Tati de Portugal. Então, eu estava conversando com ela dizendo que está ansiosa para me ver pessoalmente. E aí a gente pensa, nossa, se a gente for olhar para a Dai, que estava grávida, que foi colocada para fora de casa, quando tu olha para a Dai 10 anos depois, nossa, ela chegou em outros lugares do mundo, né? E isso é bênção de Deus. Então, aqui eu quis resumir um pouco da minha história para vocês. E a gente continua crescendo, prosperando, e eu acredito que Deus vai me fazer alcançar muitas vidas. E eu costumo dizer que não é só sobre cabelo, é além. É além, você mexe no espiritual das suas clientes. E hoje, Dai, você se tornou essa mulher empreendedora, empresária, né? Lutou pelos seus sonhos, lutou pelos seus ideais. Como é hoje a Dai empresária, a Dai empreendedora ali no meio da equipe? Ela é aquela pessoa que se relaciona ali com os funcionários. Conta aí pra gente como é esse relacionamento de empreendedora, e conta também pra gente como é conciliar, porque você é mãe, né? Conciliar mãe, esposa, dar mentoria, né? Se dá mentoria, dá curso. Me conta aí como é que você consegue conciliar tudo isso. Também é influência digital, né? Porque tá nas mídias. Fala pra gente um pouco. Eu dei uma risada porque eu já ia responder assim, eu não sei como é que eu consigo conciliar. Mas a nossa vida ela é muito corrida, né? Minha e do caso, a gente trabalha junto. A gente sai de casa junto, a gente treina junto, come junto, volta para dormir tudo junto. Então, de manhã eu me acordo muito cedinho para poder tem uma rotina, pegar né? Tem uma rotina. Pegar os meninos, arrumar os meninos para poder ir para a escola, depois eu vou para a academia, depois da academia eu vou trabalhar e fico lá o dia todo. E depois a gente volta à noite, aí tem que dar atenção para os meninos e aquela coisa. E também já rodei vários estados desse país dando cursos, né, para profissionais da área da beleza, sobre loiros, né, para serem especialistas em loiros, curso sobre colorimetria, tudo isso que envolve aí a parte do loiro. Então,
Eu não vou te dizer como que dá conta, Tati, mas eu posso te dizer que dá para dar conta. Dá para dar conta. Deus, A ele mulher cuida de tudo. fitness também. Dá para dar conta. Entendeu? Não é a motivação que te faz continuar. O que te faz continuar em qualquer coisa na vida é a disciplina. É entender o porquê que tu começou aquilo e por que tu quer continuar. Entendeu? Porque a motivação ela vai passar. E em relação à equipe, em todos os lugares que eu vou, eu costumo falar, por exemplo, em relação ao cabelo, ao auxiliar, né? Tem o cabeleireiro e tem o auxiliar. Eu costumo dizer que os meus auxiliares, dos que eu já tive, hoje eu tenho a G, né, que tá comigo, minha irmã que era gerente do salão, agora ela veio para a parte de cabelo. Os auxiliares, eles são teus braços, tuas pernas em relação a cabelos. Sem os auxiliares, tu não existe. E sem a tua equipe, tu não existe. Tu pode ser o mentor, né, o cabeça, assim como foi Jesus, o líder dos 12 discípulos. Mas como que Jesus ia alcançar tanta gente se ele não tivesse feito os 12, né? Então, tem que entender sobre gente. Mesmo tu vivendo em obstáculos, você vai se estressar com a tua equipe. Daí eu não vou montar uma equipe, como eu escuto muitos alunos falando. Eu não vou montar uma equipe porque as pessoas vão me trair, porque as pessoas vão me enganar, porque vão me abandonar. E daí? E daí? Vai acontecer. Eu já fui tão traída, eu já fui tão abandonada, eu já me entreguei tanto pela vida de tantas pessoas e não recebi nada em troca. Quando você para pensar em não receber nada em troca, tu lembra de Deus. E tu lembra que em todo momento, mesmo você não tendo recebido ali na matéria do que tu esperava, Deus, ele te deu. Ele te deu, ele te fez chegar a lugares que tu nunca imaginava, entendeu? Então, o que tu plantou na vida da pessoa não fala sobre ela, fala sobre você. Porque tu não vai entregar o que a pessoa quer, tu vai entregar o que Deus quer. Quantas vezes a gente quer ser maus e a gente é bom porque a gente tem o Espírito Santo? Eu costumo dizer que o que você vê de bom em mim é Cristo. E o que você vê de mal é eu mesmo, é a minha carne. Então, quem tem que reinar na gente é ele. A gente não pode parar a nossa vida porque a gente está com medo de ser enganado. E outra, você tem que usar a tua boca para profetizar bênção sobre a tua vida, sobre o teu negócio. O que eu profetizo na minha vida e no nosso negócio todos os dias, principalmente à noite, quando nós vamos orar com as crianças, eu digo, Senhor, que as pessoas que venham para a minha equipe sejam pessoas abençoadas. E que se for para vir, para não acrescentar, tira. E assim Deus faz. Já temos pessoas que estão com a gente há anos, assim, e que tá até hoje. Então, não fala sobre a dar e só, né? Fala também sobre a pessoa. Assim como eu vejo donos de salões que têm uma rotatividade muito grande na equipe. Quando eu vejo um negócio tendo uma rotatividade muito grande na equipe, primeiro, tu não tá sabendo contratar. Né? Tu não tá sabendo contratar pessoas para assumir aquele cargo. Segundo, tu não tá sabendo gerir as tuas emoções dentro do teu trabalho. Porque se tu não sabe gerir tuas emoções, as pessoas vão te trocar e tu não vai conseguir agir racionalmente com elas para fazer com que elas entreguem um trabalho bom e realmente fique na tua equipe por muito e muito tempo. Então, meu relacionamento com a minha equipe é de gratidão. Eu ajudo eles do que eu posso e eles me ajudam também. Sou grata a Deus por cada um que faz parte da minha vida, para quem trabalha lá em casa, para quem trabalha lá no salão, por todo mundo que faz parte, tá bom? Então é isso. Dá mais algumas dicas, você já deu várias aí. Dá mais alguma dica e também fala qual o segredo, né, de permanecer, porque não adianta você continuar, porque ter fama é uma coisa, agora você permanecer, né, com a tua marca, com o teu profissionalismo, é diferente, né? Fala aí, dá uma dica para quem está nos ouvindo, para quem sabe ela está com algum projeto que quer começar, mas está sem ideias, né? Dá dicas aí, algumas dicas, ou uma ou duas dicas para essas pessoas. E fala para a gente qual o segredo do sucesso. Para mim, o segredo do sucesso, acima de qualquer coisa, é você entender que não é sobre você, é sobre pessoas. Quando eu digo que não é só sobre cabelo, vou dar um exemplo. Eu tenho 2 clientes, eu vou dar um exemplo dessas 2. Uma cliente, ela tem crises de ansiedade fortíssimas. Eu já atendo ela, vai fazer 3 anos. E ela só faz o cabelo comigo, o loiro comigo. E todas as vezes que eu vou entregar o loiro dela, ela tá assim de cabeça baixa. Quando ela vai levantar, ela chora. E ela chora muito, muito. Por quê? Ela tem problemas dentro de casa.
E aí ela tem medo de que ela chegue em casa e alguém não goste do cabelo dela, ela começa a lembrar de coisas que aconteceram no passado e se preocupa com o que vai vir. Menina, é uma loucura que passa na cabeça dela, que essa mulher, ela chora tanto sentada. O cabelo dela tá perfeito, Tati, mas ela tá chorando e é espiritual aquilo dali. E o que é que eu faço? Eu coloco a minha mão sobre os ombros dela e começo a orar por ela. Não tô nem aí se tem um monte de gente perto. Eu só coloco a mão sobre os ombros dela e começo a orar. E eu digo, Lu, fica na tua, fica tranquila. Aí ela, Dai, desculpa, eu tô chorando de novo. Porque todas as vezes ela chora. Eu tô chorando de novo. Não tem problema. Não tem problema. Eu sei o que tá acontecendo. Então, se eu sei o que tá acontecendo, não tem problema. E eu oro ali por ela e ela sai bem. Ela consegue parar de chorar, ela volta a si, sai amando o cabelo. E ela mesma diz pra mim, Dai, não é normal. Não é normal. O que eu sinto aqui, ela sempre diz a mesma coisa. O que eu sinto aqui não é que tu faz o meu cabelo. Tu mexe com alguma coisa interna. E isso, Tati, eu posso dizer que é Deus que usa. É Deus. Deus, ele sabe do que a pessoa está precisando. Ele sabe o porquê que a pessoa está indo ali. Eu já recebi cliente, contei recentemente nos meus stories. Eu não costumo contar muitas experiências, eu acho que eu teria até que contar mais, porque isso fortifica a nossa fé. Mas eu recebi uma cliente, que ela também é nossa cliente há muito tempo, eu não sabia que ela estava passando por problemas tão sérios. Claro que eu sabia que ela tinha, né, problemas, né, tipo ansiedade, enfim. E ela disse assim, eu tava fazendo o cabelo dela, isso já é outra cliente, tá? Eu tava fazendo o cabelo dela e ela disse assim, Dai, eu quero te dizer uma coisa. Eu estava pensando em me matar. E Deus falou comigo. Ele nunca tinha falado com ela, que ela disse. E Deus falou comigo no meu íntimo e disse assim, você não vai se matar e você vai se renovar. E para você reviver de novo, você vai começar pelo seu cabelo. E Deus me fez lembrar de ti. Fazia muito tempo que ela não ia lá, fazia mais de um ano, a raiz dela estava enorme. E aí ela disse, eu precisava começar a reviver a minha vida vindo aqui. E eu precisava receber isso de ti. Eu fiquei assim, meu Deus, como que pode? Como que eu sou tão falha, pecadora, o Senhor me usa dessa forma para abençoar a vida das pessoas e fazer grandes coisas que não é eu que faço, é Ele que faz. E aí ela disse, tu não faz só cabelo, daí tu mexe com a gente, é interno. E eu amei. Você não e mais uma vez, não é só sobre externo, cabelo. né? Você transforma o interno. interno também, o interior E aí da outra pessoa. vez, é uma cliente que ela toma remédios fortíssimos, a gente mal vê ela em sã mesmo, né, sã. Ela tá sempre bem atribulada e a gente já sabe, ela não esconde isso, ela chega lá no salão e ela fala sobre isso. Ela sempre tá com dores, uma vez ela chegou tão travada, foi justamente nesse dia. Ela estava toda travada de dor, toda travada, com muitas dores no corpo, que é espiritual, porque ela já fez vários exames e ela não sabe o que é, os médicos não descobrem. E ela se deitou no lavatório. Quando ela se deitou no lavatório, a mulher dormiu. Ela dormiu, ela estava gemendo de dor, ela dormiu. E quando ela acordou, ela disse, todas as minhas dores passaram. Assim, né? É loucura, mas ao mesmo tempo é muito real. Transmitindo para tua cliente que não é só dinheiro, né? Como você falou, não é Sim. só cabelo. As pessoas se preocupam muito, como você falou, no material, né? E um dos maiores segredos que eu sempre falo, eu sempre costumo de dizer para os nossos patrocinadores também, que a gente não visa o dinheiro, a gente visa relacionamento. Porque quando tu tem um colaborador, quando tu tem o teu cliente, você não está visando só aquele momento. A gente tem que criar relacionamento, né? É um dos maiores segredos, você está criando relacionamento com o teu cliente. Então, eu acredito que esse segredo que você passa para eles, esse relacionamento que você passa para ele que você não está só interessado no dinheiro Sim. dele, né? Porque você pode conquistar várias pessoas, vai só passando, mas quando você cria um relacionamento com o teu cliente, que ele se sente ao ponto de se abrir, né, até espiritualmente para você, então eu acredito que esse é o segredo do sucesso. E então é isso, como tu perguntou, o segredo do sucesso. Eu quis contar essas experiências, né, algumas dessas para vocês entenderem que não é só sobre cabelo. Sim. O sucesso, ele tá presente aí, gente. É vocês cuidarem de gente. A gente veio nessa terra para quê? Para cuidar de pessoas, independente da profissão. Pode ser aqui ele que no começo eu comecei a
tirar onda com ele, que ele tá aqui É com o fone no produtor, ouvido, profissional. produzindo, ele tá cuidando das câmeras, ele tá por trás, tá cuidando de tudo, ele tá fazendo o que? Ele tá cuidando da gente. Para que tudo saia perfeito. A Tati tá cuidando de gente. Como é que ela cuida de gente? Ela grava podcast sobre vidas, sobre evolução espiritual, emocional, tudo. Lança na internet e faz com que o quê? Com que outras pessoas sejam alcançadas por essa bênção que é viver o processo e conseguir entregar o melhor para a vida das pessoas. Então, para mim, isso é o segredo do sucesso. Coloque Deus acima de todas as coisas e entenda que não é sobre você, é sobre as pessoas. No dia que você estiver mal, muito mal, tu ainda vai transbordar a unção que está dentro de ti. No dia que essa cliente falou que ela estava pensando em se matar, eu ainda mandei uma mensagem para a G pedindo para a G desmarcar o atendimento dessa cliente, porque eu estava ruim. E aí, imagina se eu não tivesse atendido a mulher. Eu fazia parte do propósito de vida da mulher. Então, mesmo no dia que tu estiver ruim, Deus ele vai te usar para poder alcançar a vida das pessoas. E a partir do momento que a mulher me falou isso, eu fiquei... Imagina se eu não tivesse vindo trabalhar. O que seria dessa mulher? Eu tinha que fazer parte do propósito dela, do momento dela, e assim eu fiz. Então, o segredo do sucesso é, entenda que é sobre vidas, é sobre transformações de vidas, independente do que tu crê. Se tu entender que é sobre pessoas, aí tu vai conseguir ir muito longe. Verdade. Gente, que assunto maravilhoso, né? Que assunto edificante. Queria passar o dia todinho aqui conversando, porque eu tenho certeza que ela tem muito assunto, muita experiência. A gente queria falar mais, gente, sobre cabelo, beleza, mas a gente vai marcar a parte 2, tá bom? Isso mesmo. Lá no estúdio, a gente marcar a parte 2, tá? Com a Dai, essa menina linda, maravilhosa. Dai, conta pra gente, já, segura aí, vai pensando aí, certo? Eu quero frisar mais uma vez nesse cenário maravilhoso, gente. Lindo. Já a gente vai experimentar a tirolesa, né, Dai? Vamos Te sim. desafio. Ai, meu Deus. Vou desafiar aqui a convidada, gente, é andar, é soltar, voar, é voar, gente, nessa tirolesa. Eu convido você a aproveitar, a conhecer esse paraíso maravilhoso que é o Engenhoca Park. Fica aqui no Aquiraz. De vez em quando, gente, esse barulhinho que vocês vão ver, não se assusta não, que tá passando aí é a tirolesa. Você pode andar na tirolesa, tem passeio a cavalo, tem o sapão para criançada. Gente, tem atrativo para qualquer gosto. Para aqueles mais sossegados e para aqueles mais aventureiros, para qualquer idade. Reserva um dia aí com a tua família, que é o maior patrimônio é a família, gente. Então investe aí na tua família, tira um dia, vem com eles aqui conhecer o Engenhoca, porque é um local excepcional. A Dai não conhecia, né, Dai? Vai Não conhecer conhecia, hoje, tô vai já impressionada, explorar já quero trazer por as aqui. crianças Olha aí, aqui. gente, já vai Tudo trazer. muito lindo, vocês vão amar. Muito Amar. lindo. Traz um momento de paz, né, Dai? Sim. Sai dessa correria que é tão corrido, né? Sim. É E na celular, vinda mídia. pra cá também, né? Você vê que é bem interior, Sim. assim, aí você fica com saudade do Muito interior bem, e tal. né? Uma cidadezinha pequena, aí você chega aqui e encontra esse parque tão lindo. Muito E querendo ou não, histórico, né? Sim. Histórico, muitos. Como que chama aquele negócio que a gente viu? Cilindros? Engenho, é? Sim. É, Pronto, onde engenho. fica, onde ficava guardadas cachaças e faz parte da história, né? Do Ceará. Pronto, gente. A gente, como eu falei, eu queria ficar mais, mas eu não posso. Dai, fala aí pra gente. Mas antes, dá um like de novo. Deixa o comentário Compartilha, também. deixa o comentário. Tem dúvidas? Clica aí, segue a Dai, @Daimile, certo? E fala aí dos novos projetos. Tem novos projetos, Dai? Tem Fala novos aí, deixa um projetos. spoilerzinho. Como que eu quero ficar mais linda? Olha pro meu cabelo. Como eu quero ficar mais linda, eu tava pedindo pra ela não olhar pro meu cabelo, tá, gente? Que eu tô precisando cuidar. Aí, conta aí pra gente aonde as pessoas podem te encontrar, né? Tá. Procurar o teu serviço. Se você colocar hoje, nesse momento no Google, por Dai Miller, você vai encontrar tudo que é meu, no Google. Então, já vai outra dica. Abra sua empresa no Google lá, né? Coloque ela realmente, crie sua empresa no Google com endereço, tudo. Compartilhe tudo, porque assim fica mais fácil das pessoas te encontrarem. Mas se você pesquisar também Dai Miller Conceito, você vai ver o endereço do salão, vai ver as avaliações, muitos comentários positivos, vai ter muito conteúdo meu, muitas fotos, muitas aulas, muita coisa. Você pode me encontrar pelo Dai Miller Oficial, que é o meu Instagram oficial. Tem também o meu Instagram Fitness, né? Que é para as mulheres que querem se motivar lá. Eu posto um pouquinho da minha vida mais saudável, vamos dizer assim, que é Outro assunto que a gente vai abordar em parte 2, né? Isso. O Miller Dai Off, né? Que também tá lá no Instagram.
Temos também as nossas páginas oficiais, que é o Dai Miller Conceito. Tem também o Instagram do salão, que é o Dai Miller Conceito. Então, tem muita coisa que você pode nos encontrar. E tem um daimiller.com, que é um site. A gente tem um projeto que ele é único aqui em Fortaleza, por enquanto, que é o Dai Miller Club, que você que está aí assistindo, você deseja cuidar teu cabelo, pagando por um valor muito pequeno e um tratamento de excelência, você tem aí o Netflix dos cabelos. A gente costuma dizer que é uma assinatura que é descontado mensalmente do seu cabelo. O criador disso tudo foi o João, João Carlos, que é o meu Já marido. quero, A viu, gente gente? conversando, ele disse, Dai, o que a gente pode oferecer por Sim. um preço bem pequeno para as clientes, Olha mas aí, que gente, elas pega a visão. tenham um cabelo bem tratado. E é tanto que Muito bom. o clube ele não nos traz lucro, mas eles traz permanência da cliente dentro do salão. Consecutivamente, ela vai querer usar outros serviços. Então, as clientes pagam 70 e poucos reais por mês, vão 2 vezes no salão fazer um tratamento com escova. Então, é muito barato, muito lucrativo para elas e o cabelo delas fica impecável. Aí tem o de 2 visitas e o de 4 visitas. Você pode falar com a gente em uma das nossas redes sociais que a gente te explica tudo, tá? E também tem outros projetos que é para quem gosta do jeito que eu me visto, de como eu me arrumo. E aí eu vou deixar um pouco Muito em estilosa, off. viu, gente? Ela levanta um pouquinho aí, Dai, pra mostrar E só em um pouquinho breve, a mulher. Vocês Chega aí a mulher, olha, belíssima. vocês saberão um pouco mais sobre tudo isso, tá? E a gente está regravando o meu curso online. Como eu te disse, eu mudei muito, né? Eu era bem cheinha, bem gordinha e emagreci demais. E as aulas antigas, gente, parecia que era outra pessoa. Lá no meu Instagram tem os meus antes e depois, gente, vocês parece podem muito, olhar lá. Já vi. Muito A Tati me diferente. conhece dessa época, ó, há muitos anos Conheço. atrás. Então, quando eu gravei Tá o linda curso... do mesmo jeito, gente, mas mudou. Quando eu gravei o curso a primeira vez, eu era de um jeito, agora eu sou de outro. E também, né, o nosso conhecimento, ele evolui muito mais. Então, a gente está retomando aí as gravações. Então, a gente vai ter outra plataforma de curso com novas aulas. Então, se você que está assistindo é cabeleireiro, quer se especializar em loiro, pode fazer um curso VIP comigo presencial aqui em Fortaleza, ou pode me levar para o teu estado também. E pode assinar a nossa plataforma online e vai conhecer lá o salão que a gente te espera, tá bom? Vai, gente, não perde tempo, vai lá, chama no direct a Dai, porque vocês vão só ganhar. E aproveitando também a deixa, né, se inscreve no nosso canal, segue a gente lá no nosso Instagram, @em um tempo como esse. Se inscreve, gente, a gente precisa manter o canal, vocês têm que se inscrever, comenta lá, compartilha, aproveita e compartilha com os amigos e não perde essa oportunidade, tá bom? Foi muito bom estar com vocês, com esse cenário maravilhoso. Segue a gente no nossos stories, que a gente vai passar alguns spoilerzinhos da nosso atrativo aqui do Engenhoca. Vou mostrar, ver se eu consigo, né? O desafio, gente. Vou ver se eu tenho coragem, mas vai dar certo, tá bom, gente? Muito obrigada. Ela vai conseguir, ela vai conseguir. Muito obrigada por vocês terem ficado com a gente até agora. Deus abençoe. Um beijo Amém. muito grande e até o próximo. Bota aí, hashtag queremos Dai novamente, parte 2, que a gente vai trazer a Dai novamente aqui, tá bom? Tchau, gente. Um Muito obrigada. beijo, dá um beijo Obrigada, aí, Dai. Tati. Fica com Deus.